Vamos criar nossas tabelas de esquadrias, tabelas de portas e janelas aqui no CAD. Vem comigo, direto para a tela. Muito bem, pessoal. Vocês vão encontrar aí no material complementar um arquivo que vai se chamar... Aliás, vou renomear, né? Ele está salvo aqui com o nome errado. Mas enfim, ele vai se chamar, vai estar lá como material, como modelo de tabela, tá? E o único conteúdo desse arquivo vai ser essa tabelinha aqui, tá bom? Então, eu vou querer que vocês selecionem essa tabela e deem Ctrl C, voltem lá para o arquivo do nosso projeto e deem Ctrl V. Aí, olha só, né? A gente vai trazer essa tabela aqui para o nosso projeto. Com ela aqui, a gente pode selecionar ela de novo e apagar, tá bom? A gente trouxe ela para cá simplesmente para a gente copiar o que se chama estilo de tabela, tá? A gente não vai aprofundar aqui em como é que se cria um estilo de tabela nesse momento, tá? Isso é assunto para outros vídeos, tá? Então, com esse arquivinho, fazendo esse copiar e colar aqui, nós trouxemos o estilo de tabela que a gente quer, tá bom? Então, a partir disso, a gente pode, de fato, criar a nossa tabela, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos lá na aba Annotate. E aqui, nós temos a opção de tabela, tá? Então, cliquem aqui no botão tabela, ou table, né? Aqui, nós vamos escolher o estilo da tabela. Então, nós vamos escolher o estilo que estava naquela tabela, tá? Que é esse aqui, tabela geral, tá bom? Feito isso, nós temos que configurar aqui, quantas colunas e quantas linhas tem a nossa tabela, tá? No nosso caso aqui, nós vamos começar pela nossa tabela de portas. E a nossa tabela de portas vai ter 1, 2, 3, 4, 5 colunas, então aqui 5 já está ok, e vai ter 3 linhas. 3 linhas? Isso, 3 linhas, tá? Aqui, na largura da coluna, nós vamos deixar 2, e na altura da coluna vamos deixar 2 também, tá bom? Se for preciso, a gente ajusta isso depois, mas em princípio, vamos deixar 2 e 2, vamos dar ok. Agora, com o nosso clique, nós vamos posicionar a tabela aqui em algum lugar, tá? Muito bem, colocamos a tabela, ele já nos pede aqui o título da tabela, Então, eu vou digitar tabela de portas, tá? É por ela que nós vamos começar. Então, perceba que aqui já temos ali a tabela de portas. Vamos dar uma olhada aqui, vamos relembrar quais são as nossas portas, Nós temos, a nossa P01, tá? Nós temos 4 P01 e temos 2 P02, tá? Então, só lembrando aqui, então são esses os nossos tipos de porta. Então, vamos lá. Aqui, nessa primeira linha, né, nós vamos colocar os títulos aqui das colunas, tá? Então, o primeiro título aqui, nós vamos colocar ID, tá? ID, tá? Que vai ser aquela simbologia, né, o identificador aqui, que nós colocamos para a porta, no caso P1, P2, enfim, tá? Aqui na segunda caixinha, nós vamos colocar a descrição, né? Que é um detalhamento ali da porta. Eu dei Tab aqui no teclado para ele ir para a próxima coluna, na qual nós teremos a contagem, né? Que é o número de portas, depois a largura, depois a altura, tá? E vou continuar. Eu dei Tab de novo, ele já foi para a próxima linha. Então, aqui eu já vou colocar o nosso P01. Nosso P01 vai ser uma porta de abrir de madeira. E quantas que nós temos? A gente olhou ali agora há pouco, nós temos 3 portas desse tipo. A largura dela é de 80 centímetros, tá? E a altura dela vai ser de 2,10, tá? Depois nós temos a nossa P02. Ela vai ser também uma porta de abrir de madeira. Eu estou pondo aqui uma descrição bastante simples, né? Bastante genérica, porque nós estamos tratando de um projeto legal, né? Se isso aqui fosse um projeto executivo, nós teríamos toda uma especificação técnica aqui, né? Que não é o caso para um projeto legal. Muito bem, a nossa P02, nós temos 2, né? Então, número 2 aqui. E a largura dela é de 70 centímetros, né? E a altura é de 2,10. Tá? Muito bem. Então, está feito aqui,
as nossas informações da porta, tá? E aqui, ó, sobrou uma linha, né? Então, fizemos uma linha a mais. Como é que a gente resolve, ó? A gente vem aqui, ó, em rows, né? E delete rows, tá? Olha lá, apagou a linha que estava sobrando, tá bom? Vamos fazer agora o mesmo procedimento para criarmos a nossa janela. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha ali nas nossas janelas para nós relembrarmos, né, quais são essas janelas, ó. J1, J2, J3, J4, J5, J6 e J7, tá? Então, vão ser 7 tipos aí de janela que nós colocamos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos, aba Annotate, Table. Aqui o estilo, tabela geral, né? Quantas colunas nós vamos precisar? Para janelas, ó, será 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. E o número de linhas serão 7, né? Serão 7 linhas, tá? Então, vou dar OK. Aqui a largura e a altura eu vou manter 2, né? Porque parece uma boa tabela essa que fizemos anteriormente, tá? E vou posicionar aqui. Muito bem, posicionamos, ele já permite que a gente preencha o título da nossa tabela. Então, tabela de janelas. Muito bem, vamos aproximar ali para nós fazermos. Nosso primeiro campo aqui vai ser ID, tá? Vai se chamar ID. Nosso próximo campo vai se chamar descrição. O próximo, contagem. O próximo, largura, altura e peitoril, tá? Esses serão nossos campos. Então, nossa J01, que tipo de janela vai ser essa? Vou colocar aqui um tipo bem genérico, tá? Então, janela tipo blindex com 2 folhas móveis. Quantas dessas janelas nós temos? Temos uma só, né? Qual a largura dela? Era de 1,50 m e a altura dela era de 1,10 m e o peitoril dela era de 1 m. Tá? J02 vai ser uma janela tipo máximo ar. Contagem, temos uma só. A largura, 80 centímetros. A altura, 60, o peitoril, 1,5 m. J03. Aqui eu estou apenas dando tab, né? Para ele ir de um campo para o outro, né? De uma célula para outra. A J03 é uma só também, a largura dela é 70, a altura dela é 1,10. Opa! Vocês viram ali, ó, que eu coloquei 1,10, esqueci de colocar o metros, e daí ele mudou o formato. A gente já vai ajustar isso, tá? Então, opa, o peitoril aqui é 1 metro, na verdade, tá? Então, olha só, o que aconteceu aqui, ó. Percebam que eu pus uma informação e ele, inclusive, ó, perdeu o alinhamento aqui, né? Porque eu pus só números e daí o CAD, ele identificou como sendo uma informação diferente das anteriores, né? Porque essas aqui, ó, tinha letras também, né? Indicando metros e tudo. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou primeiro editar e colocar o valor correto, né? Então, ó, 1,10, né? É isso mesmo, altura da J03, é isso mesmo, tá? Eu estou constando a minha colinha aqui. Muito bem, e daí ele pergunta se eu quero mudar o tipo, né, de informação ou só o valor aqui. Eu quero mudar o tipo de informação, mas perceba que ele, na verdade, ele voltou para aquele alinhamento anterior. Então eu seleciono aqui, e daí aqui, ó, no estilo da célula, ó, Cell Styles, eu venho aqui, nesse primeiro botão, ó, e vou colocar aqui, ó, Data, tá? Olha só, daí ele volta ali para o padrão anterior, tá? Que é o que a gente quer.
Muito bem, agora eu clico aqui na nossa próxima célula e vamos continuar o preenchimento. Ó. J04. Janela tipo blindex alta com uma folha móvel. Tá? Quantas são? Essas aqui são duas, né? A largura dela, 1,20 m. A altura é 2 metros. O peitoril dela são 10 centímetros, né? J05. Qual que era a nossa J05 mesmo? Ó, só para a gente lembrar, ó, era essa grande vidraça aqui, né? Então, ó, vamos lá. Janela sob medida tipo vitros, tá? Contagem é uma só. A largura dela é de 3 metros. A altura dela é de 2,40 m, tá? 2,40 m. E o peitoril dela é 0, tá? 0. J06. Janela tipo blindex com 2 folhas móveis. Quantas são? São 2. A largura dela é 1,15 m. A altura dela é 1,10 m. E o peitoril dela é de 1 metro. E por fim a nossa J07, que é, ó, vamos lá, ó, vamos relembrar, é essa aqui, ó. Deixa eu verificar a largura dela, que eu me esqueci, tá? Para isso, ó, eu tenho que sair aqui da edição da tabela, né? E deixa eu verificar aqui a largura dela. Olha lá. Ela tem 1,05 m, tá? Então vamos lá. Aqui, nossa J7. Ela vai ser, ó, ela vai ter a mesma descrição da nossa J05. Ó. Ela vai ser uma janela, janela sob medida tipo vitros. Quantas são? Uma só, né? A largura dela, acabamos de ver, é 1,05 m. A altura dela vai ser 2,40 também. E o peitoril dela vai ser 0, tá? Muito bem. Então, ó, temos aqui essa tabela pronta. Agora, vamos criar um layer para essa tabela, né? Nós ainda não criamos o layer de tabelas. Então, ó, Layer Properties. Vamos lá criar um novo layer. Ele vai se chamar Arc Tabelas. E a cor vai ser vermelha. Então, aqui selecionado o nosso vermelho, vamos fechar essa janelinha, vamos selecionar essas tabelas e vamos colocar no layer correto. Prontinho, tabelas criadas, pessoal. A gente já continua daqui a pouco com o nosso projeto na próxima aula. Até mais!